tenho algumas dúvidas, professor, sobre principalmente a imunoterapia, mas antes disso, antes de entrar nessas dúvidas, só para deixar claro para a galera e fechar essa parte, você falou bastante em quimioterapia. Por que a quimioterapia, por exemplo, ataca as células do cabelo? Por que perde cabelo? Por que ataca a mucosa? Por que dá náusea? Sim, a gente sabe que é porque ataca outras células que não a do tumor. Isso. Mas como que funciona? O que é a quimioterapia? É uma bolsa cheia de remédio? Como é que funciona? A quimioterapia é uma bolsa cheia de remédio, pode ser às vezes um comprimido, mas de uma maneira geral, tem vários mecanismos de quimioterápicos. Então vamos pegar dois assim, mais muito usados assim. Tem fármacos que reagem diretamente com o DNA. Então, chamados agentes alquilantes. Toda célula que está proliferando tende a ser mais sensível a esse tipo de agente. Tem outros fármacos que atuam diretamente nos microtúbulos, que são aquelas estruturas que fazem as divisões celulares, que puxam os cromossomos de um lado para o outro, né, durante a mitose. Células proliferantes têm mais essa atividade de microtúbulos, tendem a ser mais sensíveis a esses agentes. E aí, quando a gente olha para o organismo como um todo, não é só o tumor que prolifera, né? Uhum. A mucosa, que cada vez que eu como, eu leso essa mucosa, ela regenera. O intestino tem todo aquele processamento de material ali, essa mucosa sempre regenerando. Cabelo. A medula óssea sempre regenerando. Folículo capilar, aquelas células da base, estão sempre proliferando. Então, você começa a ter alterações na proliferação dessas células também. Aqui para de proliferar, para de fazer regeneração nas mucosas, né? O sistema, a produção de células imunes lá na medula óssea diminui, aí cai as contagens de leucócitos, né, no sangue. Ou seja, tu fica mais sensível a outras doenças. Sensível à infecção nesse caso, né? Então esses efeitos são, né, globais nas células que proliferam. E isso acontece porque... Por que, por exemplo, agora uma dúvida bem de leigo mesmo, assim, por que esses quimioterápicos não poderiam ter uma especificidade maior para a célula tumoral? Qual que é a dificuldade? Por que eles não poderiam? Seria de fato essa mega cena que é a célula tumoral? Cada uma tem um tipo de material genético e muda toda hora? Esses mecanismos que a gente tinha até o momento, dos quimioterápicos a gente chama citotóxicos, né? Esses, que não é a terapia-alvo, nem a imunoterapia, nem essas... Ele é uma molécula que reage com DNA. Ele tem, quimicamente, assim, é uma coisa muito, muito determinada pela química. Tiver um nucleotídeo X, tiver aquele agrupamento daquele quimioterápico, eles reagem e ele se pendura ali. E aí aquela fita quebra ali, não consegue multiplicar. Se tiver que fazer uma cópia daquela fita, as enzimas não passam porque tem aquela molécula pendurada ali, né? Só que isso acontece em qualquer DNA. Entendi. Em que essas células, que essa molécula se encontre. E tem muita coisa que a gente não vê nessa história. Por quê? O que a gente não vê? A gente vê as células que proliferam, que precisam de renovação o tempo inteiro, e que você vai ver então o efeito durante o ciclo da quimio, caindo o cabelo, aquela coisa que nós estávamos conversando agora um minuto atrás. Mas a célula muscular, por exemplo, será que o DNA dela, se o fármaco chegou lá, ela também vai estar com o DNA dela que sofreu lesões, né? O neurônio, será que o neurônio também não vai ter eventualmente? O neurônio não prolifera, né? Tem uma neurogênese, mas boa parte dos neurônios não estão mais proliferando. Será que esses neurônios não vão estar com dano ao DNA? O quanto isso impacta, de fato, em longo prazo a vida dos pacientes? Tem dados bem interessantes. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no meu pós-doc lá na Universidade do Texas, eu conheci um pesquisador que ele era um sobrevivente do câncer. Ele teve um câncer infantil, né, uma leucemia, e ele estudava as consequências dos cânceres dos curados. Então, como os pacientes curados estavam indo 20 anos após se curar das quimioterapias, usando quimioterapias citotóxicas. E esses pacientes com algumas quimioterapias, eles têm insuficiência cardíaca mais cedo, fadiga mais cedo, tem déficits de memória ao longo, um pouco mais cedo. Então, o que isso indiretamente nos diz? Que aquele processo todo, aquele tratamento todo, também foi agressivo para células não necessariamente proliferativas, né, mas para células
que no longo prazo mostram, né, a cara do dano que elas sofreram lá no passado, durante a infância, durante aquele tratamento citotóxico. Então, os impactos imediatos são nas células proliferativas, mas há impactos importantes também em outros tecidos, e isso em longo prazo é como se fosse o que a gente chama hoje de pós-Covid, seria o pós-químio. Né? E a Covid a gente não sabe tudo quanto tempo vai durar as coisas, mas a químio já se sabe que muitos sobreviventes vão ter alguns déficits